Cumprimento aqui aos sabatinados, doutora Daldice, doutor Luciano e doutora Luísio. Objetivamente, eu recebi, agora há pouco, de alguém que está assistindo à TV Senado, uma notinha do jornal O Globo, de 2016, 11/11/2016. Especialmente para a doutora Daldice, que já está lá no CNJ e pretende a recondução. Uma notinha tentando fazer uma crítica, por isso meio sarcástica, mas paciência. O que é? Possui 29 garçons, 5 garçonetes, 4 cozinheiras, 54 copeiras, mas não é um restaurante. 120 motoristas, mas não são do Uber. 146 veículos, mas não é locadora. 249 seguranças privadas bem protegidos, 39 ascensoristas que não trabalham na Trump Tower. 2.930 funcionários efetivos, 1.573 terceirizados, 523 estagiários. Acertou quem disse Superior Tribunal de Justiça, com 33 ministros, e que, segundo o portal da Transparência, por lá escorreu, em 2013, mais de R$1 bilhão. É assim que o teto de gastos sobe no telhado? Otto Azoy, publicação do jornal O Globo. Então, eu gostaria de saber, em primeiro lugar, qual o trabalho do CNJ que está sendo feito efetivamente e o que poderá ser feito no futuro com relação aos gastos públicos. Porque nós estamos vivendo o pior dos mundos em termos de crise fiscal, mas mesmo que não estivéssemos, mesmo que estivéssemos nadando em dinheiro, eu acho que não justifica a exorbitância dos gastos. E provavelmente pode ser até que o tribunal, o Superior Tribunal de Justiça, consiga explicar e justificar esse gasto. Não tem radicalismo e nenhuma crítica destrutiva, mas que aparentemente é uma coisa que exorbita e isso está saltando aos olhos. Então, diante da PEC do teto, aonde nós colocamos um teto para os próximos 20 anos, contra o meu voto, quero aqui ressaltar, mas foi aprovado aqui no Congresso. O que o CNJ está fazendo com relação aos gastos dos tribunais, não só o STJ, mas todos os TJs do país, toda a parte do judiciário, a questão administrativa? Até que ponto o CNJ poderá influenciar e fiscalizar os planos de cargo, carreiras e salários que estão sendo impostos, como foi imposto no Tocantins há alguns anos atrás, e que hoje está totalmente em desconformidade com o salário dos servidores do Estado, do Tribunal de Contas, de todos os outros. Não estou querendo tirar o merecimento dos servidores do Tribunal de Justiça, mas a diferença de salário do TJ Tocantins com as demais instituições chega a ser alguma coisa exorbitante e que causa constrangimento para os demais órgãos e que está totalmente fora da realidade tocantinense, certo? Então, eu gostaria de saber efetivamente o CNJ, quais os resultados com relação a esta questão administrativa financeira. Existe o pacto federativo, o respeito aos entes federados, ninguém quer tocar em nada, mas o Conselho existe e ele, em tese, deverá fiscalizar tudo isso, né, respeitando o pacto federativo. A segunda coisa, eu gostaria de saber o que os três pensam a respeito dos supersalários e do teto dos salários. Nós temos uma portaria, uma resolução no CNJ desde 2006. É a portaria ou a resolução 13 e 14, doutora Daldice, que permite praticamente incluir nos salários, e o Conselho Nacional do Ministério Público foi atrás e também publicou a sua portaria, copiando do CNJ,
praticamente autorizando os super salários ou o rompimento do teto, que é R$33 mil no Brasil. Então eu quero saber o que os três pensam efetivamente com relação a essas portarias e a esse descumprimento descarado, visível, desses salários que estão exorbitando com algumas coisas que, na verdade, compõem o salário e que estão computados fora do teto e que nós sabemos que é teto. Tanto que nós aprovamos aqui já no Senado, por votação unânime, o limite dos super salários, o limite do teto de salário no Brasil. O senador Anastasia fez parte dessa comissão, o senador Lazier Martins fez parte da comissão, eu fui relatora desta comissão e, infelizmente, está parado na Câmara e não vota. Mas quero aqui também destacar que não é só a Justiça, não. Tem o Ministério Público, tem órgãos públicos federais que estão exorbitando, tem tribunais de contas por todo o Brasil. Então, isso é geral, não é uma coisa só direcionada ao judiciário. Então, pretende-se que todos os brasileiros têm que cumprir a lei, principalmente e inclusive e especialmente o judiciário. Então eu quero saber claramente o que vocês pensam sobre essas resoluções do CNJ e do CNMP e o que farão a respeito deste assunto. E por último, presidente Anastasia, eu gostaria de falar com os dois conselheiros que deverão ser reconduzidos ou que pretendem ser reconduzidos para o CNJ, a respeito de uma meta que vocês colocaram há 4 anos atrás, daqueles mutirões de justiça com relação à justiça eleitoral. A desembargadora Jaqueline Adorno, do Tocantins, do TJ, que me informou sobre essa meta e esse possivelmente mutirão que poderia ser feito, porque eu a procurei no Tocantins, como todos os demais desembargadores, para que nós pudéssemos fazer um mutirão, senador Anastasia. Não é de corrupção, não é de desvio de dinheiro, mas infinitas e centenas e milhares de ações por perda de prazo, por falta de documento, por atraso em prestação de contas, que era muito possível nós darmos uma limpada na justiça, dar uma clareada na justiça e também desimpedir a vida de muitas pessoas que nem querem ser candidatos mais, mas não pode ter uma conta no banco, não pode ter um cartão de crédito, um talão de cheque, não pode tocar a sua vida normalmente. Então, esses mutirões que foram implementados pelo ministro Gilmar Mendes foram um sucesso. A própria ministra Fátima Nancy, que era corregedora do CNJ à época, também implementou vários mutirões no que diz respeito a acordos fiscais, de multas e de dívidas, e que livrou a alma e a vida de muita gente nesse país, que estava lá pendurado por causa de 5 mil, 3 mil, 2 mil, e isso foi, assim, uma coisa extraordinária para a população. Então, na Justiça do Trabalho, eu repito, na Justiça Eleitoral, eu falei trabalho? Não, na Justiça Eleitoral, desculpa. Na Justiça Eleitoral tem uma porção de coisas que dá para nós separarmos. Nós criamos no Tocantins uma associação dos ex-gestores, a TODEP, que se criou apenas em função de ter advogado, porque esses ex-gestores prefeitos estão tão empobrecidos e tão falidos, não são pessoas que roubaram, que praticaram corrupção, mas falta de informação. Tem gente que não tem nem carro, nem bicicleta para andar. Então, que precisa da Defensoria Pública, inclusive para poder defendê-los. Então, ouvindo todos esses ex-prefeitos do Tocantins, a sua grande maioria contribuíram com o Estado e não praticaram corrupção, apenas tiveram dificuldades em prestação de conta, em confusão com o contador, falta de preparo da sua equipe, e que nós poderíamos dar um trabalho, uma contribuição enorme para essas pessoas em todos os estados do Brasil. Depois das regras eleitorais, as coisas ficaram muito complexas. Então, ganha a eleição hoje, o outro entra na justiça amanhã, o que perdeu, o que não perdeu, e começa uma guerra. E depois a prestação de conta não só dos ex-prefeitos, mas também dos presidentes de câmaras municipais. Imagine uma câmara municipal de uma cidade que tem 2 mil habitantes, 1.000 habitantes, como eu tenho várias no Tocantins. Imagine a equipe de uma câmara municipal dessa, o nível de qualificação
embora possam até querer, mas não têm condições de qualificação. Nós estamos levando o Interleges agora para todas as 139 câmaras do Tocantins para sistematizar todos os processos legislativos e administrativos, e eu espero que isso venha a melhorar, porque vontade eles têm muito. Então são esses 3 comentários que faço aqui, sobre os supersalários e as suas resoluções, os gastos não só no STJ, como foi denunciado, que eu não sei se é verdadeiro, e no resto do Brasil, e essa meta do CNJ. Obrigado, presidente.